Aqui está a encomenda. É maior que nossa. O que é isso? É maior que. É uma encomenda. Por favor, receba. É maior que. Será que ele está doente? Clínica Girassol. O que é isso? Daquele dia em diante, não conseguia tirar os olhos do corpo do meu sogro. Meu nome é Beatriz. Tenho 32 anos, e administro uma pequena cafeteria na Vila Madalena, em São Paulo. 3 anos atrás, perdi meu marido e minha sogra ao mesmo tempo em um acidente de carro. Meu sogro, Ricardo, morava sozinho no terceiro andar do mesmo prédio. Ele tinha 62 anos, mas como era ex-executivo de uma grande multinacional, cuidava-se rigorosamente. Depois daquele acidente, restamos apenas nós dois. Trago para vocês todas as histórias do mundo e suas profundidades. Por favor, inscrevam-se e deixem o like, é gratuito. Daquele dia em diante, uma encomenda mudou tudo. Clínica Girassol, kit de cuidados pós-operatório de 5 anos, 16 cm. No momento em que abri a encomenda do meu sogro, descobri o segredo de um homem de 62 anos que mudou o próprio corpo pela esposa. 2 anos após a cirurgia, quando estavam felizes, o acidente aconteceu. Havia 3 pessoas no carro naquele dia, e o que voltou foram 2 caixões. Uma nora de 32 anos e um sogro de 62. Entre nós, havia o marido falecido. Mas os sentimentos acumulados durante 3 anos de luto explodiram com uma encomenda. Naquela noite, na cozinha da cafeteria, ultrapassamos o limite e agora não há mais volta. Uma história profunda começa agora. Era uma terça-feira, por volta das 11 da manhã. Como não havia clientes, eu estava fechando o balcão quando a campainha tocou. O entregador estava parado com uma caixa na mão. Era uma encomenda para o meu sogro. Como ele não estava no terceiro andar, recebi em seu lugar. Ao colocar a caixa no balcão, percebi que era mais pesada do que parecia. Era pequena, mas densa. Havia um leve cheiro de remédio, algo como antisséptico. Virei a caixa para verificar o remetente. Estava escrito Clínica Girassol. Era um nome que eu nunca tinha ouvido. Ao balançar a caixa, ouvi o som de frascos batendo. Meus dedos tocaram a fita adesiva. Hesitei por um momento. Não é educado abrir a encomenda do sogro, certo? Mas, naquele dia, uma curiosidade estranha não passava. Será que era um remédio importante que eu deveria entregar logo? Inventando desculpas para mim mesma, retirei a fita cuidadosamente. Abri a tampa. Dentro, havia uma caixa branca de cuidados. Estava escrito, Kit de Cuidados Girassol. Dentro de recipientes plásticos transparentes, vi várias pomadas. Peguei o manual de instruções e o abri. No momento em que li a primeira linha, meu coração disparou. Estava escrito, Método de cuidado, após cirurgia de aumento masculino Girassol. Minhas mãos tremeram. Fiquei sem fôlego. Cirurgia de aumento masculino? Li mais o manual. Início dos cuidados a partir da 2ª semana pós-operação. Aplicação da pomada todas as manhãs e noites. As precauções estavam detalhadas. Vasculhei mais a caixa. Havia outro formulário de confirmação do cliente. Abri com as mãos trêmulas. Cliente: Ricardo Oliveira. Kit de cuidados periódicos de 5 anos após a cirurgia. Tamanho operado: 16 cm. O documento escorregou da minha mão e caiu no chão. 16 cm. Há 5 anos, pelos meus cálculos, minha sogra ainda estava viva. Naquele momento, lembrei-me do que aconteceu há 3 anos. A noite do acidente. Minha sogra e meu marido, Tiago, estavam indo para a casa deles quando o acidente ocorreu na rodovia dos Bandeirantes. Por volta das 11 da noite, recebi uma ligação do hospital. Meu sogro e eu corremos para lá. No corredor da emergência, o médico abaixou a cabeça. Nunca esquecerei aquele momento. Meu sogro segurou minha mão com força. Choramos juntos. No velório, durante 3 dias, restamos apenas nós dois recebendo os pêsames. Naquela noite, na sala fúnebre, meu sogro disse, Beatriz, restamos só nós dois. A voz dele era tão solitária. Eu apenas assenti. Sim, sogro. Após o funeral, continuamos morando no mesmo prédio. Eu trabalhava na cafeteria no térreo, e ele morava no terceiro andar. Nos primeiros meses, foi difícil para ambos. Eu sobrevivia dia após dia cuidando do café, e ele, já aposentado, ficava apenas em casa. Às vezes descia para tomar um café. Não dizia muito, mas eu sentia sua solidão. Após um ano,
Começamos a depender um do outro. Toda manhã, ele descia para me ajudar a abrir a cafeteria. Carregava os sacos pesados de grãos de café e limpava as mesas. Força hoje, Beatriz, dizia ele, dando um tapinha no meu ombro. Aquele toque era quente. Aos domingos, jantávamos juntos. Ele cozinhava bem e preparava o jantar lá no terceiro andar. Ao entrar no segundo ano, algo começou a mudar. Toda vez que eu o encontrava na escada, meu coração acelerava. Ele tinha 62 anos, mas parecia muito jovem. Talvez por ter sido executivo, ele se cuidava muito. Fazia trilhas toda manhã e voltava com roupas esportivas. Seus músculos do peito e braços ficavam evidentes sob a roupa. Toda vez que eu levava café para o terceiro andar, nossas mãos se esbarravam. Era um momento curto, mas parecia que passava eletricidade. Obrigado, Beatriz. Quando ele sorria, meu rosto queimava. Por que estou assim? Eu dizia para mim mesma. Ele é meu sogro, não deveria ser assim. Mas eu não conseguia parar meus sentimentos. Nos últimos meses, piorou. Quando ele me ajudava na limpeza, a distância diminuía. Beatriz, tem algo no seu cabelo. Quando ele tirava com a mão, eu perdia o fôlego. À noite, sozinha na cama, pensava nele. Algo estava errado há 3 anos, eu acho. Tentei ignorar esse fato. Mas hoje, a encomenda confirmou tudo. Recolhi o papel caído no chão. 5 anos pós-cirurgia, 16 centímetros. Esse número não saía da minha cabeça. 5 anos atrás, minha sogra estava viva. Ele fez a cirurgia por ela, não foi? Então, será que ela ficou satisfeita? Meu rosto esquentou. Imaginei quão grande seriam 16 centímetros. Não. Eu não deveria imaginar. Embalei a caixa rapidamente. Colei a fita. E deixei exatamente como recebi. Subi as escadas e deixei a caixa na porta do terceiro andar. Toquei a campainha, mas ninguém respondeu. Era a hora da caminhada dele. Voltei para a cafeteria, e desabei na cadeira. Minhas mãos continuavam tremendo. 16 centímetros, 5 anos, Clínica Girassol. Essas palavras voltavam repetidamente. Ele tem 62 anos e ainda está se cuidando. Por que ele cuida disso até agora? Será que ele pretende conhecer alguém? Meu coração afundou. Passei a tarde atendendo clientes, mas estava aérea. Cheguei a derrubar grãos enquanto moía o café. Por volta das 6 da tarde, ouvi passos lá em cima. Ele deve ter voltado da caminhada. Ele deve ter pego a encomenda. Meu coração batia forte. Será que ele percebeu que abri? Colei a fita de novo, mas poderia ter deixado marcas. Naquela noite, não consegui dormir. Deitada na cama, olhava para o teto. 16 centímetros, 62 anos, meu sogro. As peças do quebra-cabeça giravam na minha mente. Parecia que os sentimentos reprimidos por 3 anos despertaram com uma encomenda. Só consegui dormir depois das 3 da manhã. No dia seguinte, por volta das 8 horas, enquanto eu abria a cafeteria e ligava a máquina, ouvi passos na escada. Era ele. Estava de roupa esportiva, voltando da caminhada. Ele empurrou a porta e entrou. Beatriz, obrigado pela encomenda de ontem. Meu coração parou. Ah, sim. Por nada, sogro. Minha voz tremeu. Ele parou diante do balcão. Um americano, por favor, como sempre. Sim, um momento. Tentei colocar os grãos no moedor, mas minhas mãos tremiam. Os grãos caíram no chão. Tudo bem? Ele perguntou. Sim, tudo bem. Limpei o chão rapidamente. Meu rosto estava em brasas. Moí o café novamente e tirei o expresso. O som da máquina parecia excepcionalmente alto. Coloquei a água e entreguei a xícara no balcão. Ele a recebeu. Nossas mãos se tocaram. Foi um instante curto, mas a eletricidade passou. Obrigado, Beatriz. Ele sorriu. Tomou um gole e subiu para o terceiro andar. Sozinha no café. Suspirei. Apoiei as mãos no balcão e baixei a cabeça. O que há de errado comigo? Desde que vi a encomenda ontem, não conseguia olhar para ele direito. Aquele número voltava. 16 centímetros. Minha nuca esquentou. Atendi clientes a manhã toda. Fiz lattes, esquentei sanduíches. Mas estava aérea. Esqueci pedidos de clientes. Sinto muito, pode repetir, por favor? Uma cliente habitual sorriu e disse que tudo bem. Beatriz, aconteceu algo bom? Meu rosto ficou vermelho. Não, nada. Passou a hora do almoço e,
Por volta das 2 da tarde, a porta abriu. Era ele. Normalmente ele vinha só uma vez de manhã, mas hoje voltou. Beatriz, posso tomar mais um café? Sim, claro. Moí os grãos novamente. Ele sentou-se na mesa da janela. Levei o café até a mesa. Aqui está. Ao colocar na mesa, senti o olhar dele. Beatriz, sente-se um pouco. Meu coração disparou. Sim. Sentei-me à frente dele. Ele tomou um gole e olhou para mim. Aconteceu algo ultimamente? Seu semblante não está bom. Não, sogro. É que estou um pouco cansada. Era mentira. Ele inclinou a cabeça. Entendo. Se o trabalho no café estiver difícil, me diga. Eu ajudo mais. Obrigada. Levantei-me rápido. Fingi que um cliente estava entrando. Voltei para o balcão. Senti o olhar dele nas minhas costas. Nos dias seguintes, eu o evitei. Se ouvia passos de manhã, me escondia na cozinha. Se parecia que íamos nos cruzar na escada, eu entrava no café. Não fazia mais entregas de café no terceiro andar. Dava desculpa de estar ocupada. Mas todas as noites eu pensava nele. O rosto dele, a voz dele, o toque dele. Era quinta-feira à noite. Eu estava deitada olhando para o teto quando o celular vibrou. Era ele. Uma mensagem. Beatriz, o que está acontecendo ultimamente? Eu fiz algo errado. Meu peito doeu. Fui descoberta. Tentei escrever uma resposta e parei. Não sabia o que dizer. Hesitei por muito tempo e respondi: não. Sogro. É que o trabalho tem estado corrido. Sexta-feira à noite, eu preparava o fechamento quando a porta abriu. Era ele. A expressão dele estava mais rígida que o normal. Beatriz, tem um minuto? Sim, sogro. Parei de limpar a mesa. Ele veio até o balcão. Você está me evitando, não está? Meu coração parou. Não. Balancei a cabeça. Ele suspirou. Beatriz, moramos juntos há 3 anos. Acha que eu não percebo? Em uma semana. Você não olhou para o meu rosto direito nenhuma vez. A voz dele ficou baixa. Diga-me o que eu fiz de errado. Minhas mãos tremiam. Sogro, realmente não é nada. Era mentira. Ele me olhou fixamente. Então vamos jantar juntos neste sábado. Faz tempo que não cozinho para você. Não pude recusar. Sim, está bem. Só então ele sorriu. Certo. Suba às 6 horas. Vou preparar uma feijoada. Ele saiu. Sozinha no café. Encostei na parede. Cobri o rosto com as mãos. O que eu faço? Tenho que ir ao terceiro andar no sábado à noite. Jantar sozinha com meu sogro. Fizemos isso inúmeras vezes em 3 anos, mas não sabia por que estava tremendo tanto. Naquela noite, perdi o sono. O que vou vestir amanhã? Devo me maquiar? Não. Se eu me maquiar vai ficar estranho. Mas ir de cara lavada me deixava inquieta. Virei o travesseiro e suspirei. Devo estar enlouquecendo. Ele é meu sogro, por que estou assim? Mas eu não conseguia parar meus sentimentos. O sábado amanheceu. Abri o café e atendi clientes. Mas ficava olhando para o relógio. 3 da tarde, 4, 5. O tempo parecia voar. Fechei o café às 5h30. Tomei banho e troquei de roupa. Olhei no espelho. Tentei passar batom, mas parei. Vai ficar óbvio. Tirei. Deu 6 horas. Subi as escadas. Parei diante da porta do terceiro andar. Meu coração batia loucamente. Toquei a campainha. A porta abriu. Meu sogro estava de avental. Entre. Beatriz. Da cozinha vinha o cheiro delicioso da comida. Entrei no apartamento e, naquela noite, tudo começou a mudar. A mesa da sala estava posta. Arroz quente, feijoada, couve, laranja. Era o tipo de refeição que comíamos quando meu marido estava vivo. Sente-se, Beatriz. Ele puxou a cadeira para mim. Sim, sogro. Ao sentar, ele sentou-se à minha frente. Vi o rosto dele por cima da mesa. Coma bem. Ele sorriu. Obrigada. Peguei a colher. Coloquei um pouco na boca. Estava quente e saboroso. Senti vontade de chorar. Em 3 anos, não recebia um carinho assim. Está uma delícia, sogro. Que bom. Coma bastante. Ele colocou mais comida no meu prato. Enquanto comíamos, conversamos sobre várias coisas. Como está o café? Muitos clientes. Sim. Mais ou menos. Como o tempo está bom, muita gente que sai para caminhar aparece. Entendo. Se estiver cansada, diga. Eu ajudo. Obrigada, sogro.
Estava confortável, mas aquele dia era diferente. Meu olhar ia involuntariamente para o corpo dele. O peito firme, os ombros largos marcados na camiseta. E havia aquele número na minha mente: 16 centímetros. Meu rosto esquentou. Beatriz, tudo bem? Você está vermelha. Sim, é que a comida está quente. Bebi água rápido. Ele sorriu. Coma devagar. Após a refeição, lavamos a louça juntos. Ele lavava e eu secava. Trabalhando lado a lado, o braço dele esbarrou no meu. Parecia eletricidade. Meu coração palpitou. Beatriz. Ele chamou. Sim, sogro. Parei de secar e olhei para ele. Você tem se sentido muito sozinha ultimamente? A pergunta repentina fez meu coração saltar. Sim. Faz 3 anos que o Tiago se foi. É difícil viver sozinha. A voz dele baixou. O senhor também, não é? Ao responder, ele assentiu. Sim, eu também me sinto sozinho. Foi muito difícil depois que minha esposa se foi. Ele parou de lavar a louça e olhou para mim. O olhar dele estava úmido. Aguentei sozinho por 3 anos. Ter a Beatriz por perto ajudava, mas quando chegava a noite, era muito solitário. Meu peito se aqueceu. Ele se sentia sozinho como eu. Eu também, sogro. Só aguentei porque o senhor estava aqui. Minha voz também tremeu. Beatriz. Ele deu um passo à frente. A distância diminuiu. Eu ouvia a respiração dele. Meu coração batia descontroladamente. Estamos tão sozinhos. Por que deveríamos aguentar isso? Sussurrou ele. Sogro, o que quer dizer? A Beatriz também sente. O jeito que você me olha mudou ultimamente. Perdi o fôlego. Fui descoberta? Não. Sogro. Eu balancei a cabeça, mas ele deu mais um passo. Não minta. Você me evitou por uma semana. Desde o dia em que a encomenda chegou. Meu corpo congelou. A encomenda. Ele segurou minha mão. Beatriz, você abriu, não foi? Meu rosto ardeu. Sinto muito, sogro. Foi curiosidade. Tudo bem. Na verdade, foi até bom. Ele sorriu. Se você já sabe, está tudo bem. Não precisamos mais esconder nada. O que o senhor quer dizer? Ele acariciou meu rosto. Estava quente. Fiz a cirurgia há 5 anos. Porque a química com minha esposa não batia. Minha respiração ficou curta. Ela sofria. Por isso fui à clínica e aumentei para 16 centímetros. A voz dele ficou grave. Depois da cirurgia, minha esposa ficou muito feliz. Tivemos 2 anos ótimos. Mas aí, houve o acidente. Naquele dia, ela e o Tiago se foram. Lágrimas brilharam nos olhos dele. Fiquei sozinho por 3 anos, Beatriz. Mas saiba de uma coisa, eu ainda me cuido. Por quê? Ele me olhou fixamente. Acreditei que um dia poderia amar novamente. Meu peito parecia que ia explodir. Sogro. Beatriz, eu ainda sou um homem. Tenho 62 anos, mas meu corpo está vivo. A mão dele envolveu minha cintura. Nossos corpos se aproximaram. A Beatriz também é mulher. Viver sozinha aos 32 anos é muito difícil. O hálito dele era quente. Não poderíamos consolar um ao outro? O rosto dele se aproximou. 5 centímetros. 3 centímetros. Não pode, sogro. Minha boca dizia isso, mas meu corpo não se mexia. Era o calor de um homem que eu não sentia há 3 anos. Senti a temperatura do corpo dele. Os lábios dele chegaram quase nos meus. Senti sua respiração. Fechei os olhos. Foi então que o alarme do meu celular tocou. Despertei. Não pode. Empurrei-o. Levantei-me. Meu peito estava prestes a estourar. Beatriz, por quê? Não pode. Sogro, não podemos fazer isso. Minha voz tremia. Ele se levantou e veio em minha direção. Por quê? Estamos ambos sozinhos. Eu sou sua nora. O senhor é meu sogro. O Tiago já se foi. Faz 3 anos. Mesmo assim, não pode. Recuei. Vou descer. Corri para a entrada. Beatriz, espere. Ele me seguiu, mas abri a porta e saí. Desci as escadas. Minhas pernas tremiam. Tranquei a porta do meu quarto no primeiro andar. Encostei-me nela e escorreguei até o chão. Meu coração batia loucamente. O que foi aquilo agora? Toquei meus lábios com a mão. Parecia que ainda sentia o hálito dele. Ele disse para nos consolarmos. Todo o meu corpo tremia. Eu estava com medo. Mas o que mais me assustava era o meu próprio coração. Eu também não queria aquilo?
Aquele momento, os lábios dele, o calor dele, cobriu o rosto com as duas mãos. Não pode. Isso não pode acontecer. Aquele homem é meu sogro. Mas meu peito ainda palpitava. A voz dele ecoava nos meus ouvidos. Não poderíamos consolar um ao outro? Naquela noite, não preguei o olho. Olhava para o teto pensando apenas nele. 62 anos, 16 centímetros. Um corpo cuidado por 5 anos. E aquele olhar direcionado a mim. A luz do luar entrava pela janela. Ouvi passos no andar de cima. Parecia que ele também não conseguia dormir. No prédio, parecia que apenas eu e ele estávamos acordados. E eu não sabia que aquilo era o começo. Que logo ultrapassaríamos o limite. Uma semana se passou. Desde aquela noite, eu o evitava. Se ouvia apenas o som de passos na escada, eu me escondia no fundo da cafeteria. Não subia mais ao terceiro andar, mas todas as noites eu lembrava daquele momento. O hálito quente dele, os lábios a 1 centímetro de distância. Não poderíamos consolar um ao outro? Aquela voz ecoava. Eram 10 da noite de sexta-feira. Eu preparava o fechamento do café. O último cliente havia saído e, quando eu ia trancar a porta, ouvi uma voz atrás de mim. Beatriz. Meu coração saltou. Ao me virar, vi meu sogro parado ali. Ele usava um agasalho esportivo preto. Ah, sogro. Quase derrubei as chaves que estavam na mão. Você me evitou de novo por uma semana. Ele deu um passo à frente. Não. Eu balancei a cabeça, mas ele não parou. Beatriz, chega de fugir. Recuei. Sogro, eu realmente. O quê? Você não tem interesse em mim? Naquela noite, você fechou os olhos. Meu rosto ardeu. Fui empurrada para dentro do café. Ele fechou a porta. Ouviu-se o clique da tranca. Sogro, o que o senhor está fazendo? Vamos conversar direito. Ele apagou a luz. A escuridão caiu. Apenas a luz fraca do poste entrava. O aroma de café ainda pairava no ar. Cheiro de grãos, cheiro de espuma de leite misturados. Sogro, acenda a luz, por favor. Minha voz tremia. Não quero. Gosto de estar assim. Ele se aproximou lentamente. Minhas costas tocaram o balcão. Não havia mais para onde recuar. Pensei nisso a semana toda. Beatriz. Ele parou na minha frente. Ouvi sua respiração. Não podemos continuar assim. O senhor tem razão. Então agora. Não. Pelo contrário. Ele segurou meus braços. Não consigo mais aguentar. Estava quente. As mãos dele estavam fervendo. A Beatriz também sente. O olhar que você tem tido ultimamente. Você não olhava assim há 3 anos. Minha respiração acelerou. Vamos ser honestos. Ele sussurrou. Você também está sozinha. Viver aos 32 anos sozinha é difícil. Meu peito doeu. Porque era verdade. Eu também. Tenho 62 anos e dormir sozinho é muito solitário. A voz dele tremeu. Pensei na Beatriz por 3 anos. Todas as noites, dormindo sozinho no terceiro andar, eu pensava na Beatriz aqui no primeiro. Senti vontade de chorar. Sogro. Beatriz, por que temos que aguentar? O Tiago já se foi. Faz 3 anos. Ele acariciou meu rosto. Quero que a Beatriz seja feliz. Eu também quero ser feliz. Era um toque ardente. Não poderíamos consolar um ao outro? O rosto dele se aproximou. Desta vez, lentamente. 5 centímetros, 3 centímetros. Não pode. Minha boca dizia isso, mas o corpo não se movia. Era o calor de 3 anos, o calor de um homem. 2 centímetros, 1 centímetro. Os lábios dele tocaram os meus. Eram macios e quentes. Foi o primeiro beijo em 3 anos. Não pode. Isso não deveria acontecer. Minha mente gritava isso. Mas os lábios não se separavam. A mão dele envolveu minha cintura. Meu corpo se inclinou para ele. Minhas costas estavam no balcão. Ele me pressionou contra o balcão. O aroma de café se espalhou intensamente. Beatriz, ele sussurrou no meu ouvido. Sabe quanto tempo eu esperei? Eu estava ofegante. A mão dele acariciou minhas costas. Era uma mão quente e firme. 3 anos. Não. Parecia que desde que a Beatriz se casou e veio para cá, a eletricidade já corria. Sogro. Chega de aguentar. Vamos ser felizes. Ele me levantou no colo. Caminhou em direção à cozinha interna do café. Colocou-me sobre a bancada de trabalho. Tudo bem. Ninguém está vendo.
Ele parou diante de mim. Ele parou. Ele parou. Ele parou. Ele parou. Ele parou. Ele parou. A luz do poste entrava diagonalmente, iluminando o rosto dele. Havia suor em sua testa. Beatriz, vou perguntar uma última vez. Ele segurou minha mão. Você realmente não quer? Eu não conseguia responder. Meus lábios tremiam. Parecia que algo congelado por 3 anos estava derretendo. Sogro, na verdade, eu também não sei. Então deixe comigo. Ele me beijou novamente. Desta vez, profunda e longamente. Parecia que eu ia perder o fôlego. A mão dele acariciava minhas costas. Sentia o toque quente através da roupa. Meu coração batia loucamente. Beatriz, você é linda. Ele sussurrou. O que importa a idade? Para mim, você é apenas uma mulher maravilhosa. A única pessoa que eu quero. Meu peito se aqueceu. Em 3 anos, não ouvia palavras assim. O calor dele se espalhava por todo o meu corpo. Sogro. Se fizermos isso, não terá mais volta. Eu não quero voltar. Ele me abraçou com mais força. Naquela noite, ultrapassamos o limite. Na cozinha do café, em um lugar cheio de aroma de café, sob a luz fraca do poste na escuridão. Foi o calor de um homem após 3 anos. Foi quente e intenso. A respiração dele, o suor dele, tudo dele me envolveu. Eram cerca de 2 da manhã. Quando recobrei os sentidos, estava sentada encostada na bancada. Ele estava ao lado, com a respiração pesada. Beatriz. Ele segurou minha mão com força. Você se arrepende? Balancei a cabeça. Não podia mentir. Não. Mas estou com medo. De quê? Não deveríamos estar fazendo isso. Ele me abraçou. Beatriz, o Tiago ficaria bem se nos visse. Como o senhor sabe? O Tiago era bom. Ele ia querer que a Beatriz fosse feliz. Comecei a chorar. Chorei abraçada a ele. Culpa e felicidade vieram ao mesmo tempo. Não chore, Beatriz. Ele limpou minhas lágrimas. Vamos ser felizes. Naquela noite, eu soube que aos 32 anos eu poderia ser mulher novamente. E soube também quão pesado seria o preço. Depois daquela noite, nos encontrávamos todas as noites. Ele descia para o café ou eu subia para o terceiro andar. Na cozinha do café, no quarto dele, no sofá da sala. Em qualquer lugar, nós nos desejávamos. Uma semana se passou. Foi uma noite no quarto dele. O luar entrava pela janela. Ele estava deitado ao meu lado, recuperando o fôlego. Beatriz, você está feliz? Perguntou. Sim, sogro. Pela primeira vez em 3 anos, estou feliz assim. Ele me abraçou. Estava quente. Ficamos deitados assim por um tempo. Beatriz, na verdade, tenho algo mais a dizer. A voz dele tremeu um pouco. O que é, sogro? Levantei meu corpo e olhei para ele. Ele olhava para o teto enquanto falava. Você sabe que eu fiz a cirurgia há 5 anos. Sim. Eu vi na encomenda. Mas, na verdade, aquilo não é tudo. Meu coração deu um salto. O que o senhor quer dizer? Minions. Ele se virou para mim. Antes da cirurgia, foi muito difícil com minha esposa. Ele suspirou. Moramos juntos por mais de 30 anos. Mas a química não batia. Ela não ficava satisfeita. Meu rosto esquentou. Então procurei a clínica. Após a consulta, decidi pela cirurgia. Aumentei para 16 centímetros. Perdi o fôlego. Depois da cirurgia, minha esposa mudou. A voz dele ficou suave. Ela ficou realmente feliz. Tivemos 2 anos maravilhosos. Vivemos como recém-casados. Meu peito doeu. Foi quando a Beatriz casou com o Tiago e veio morar conosco. Sim. Há 7 anos. Isso. Foi quando vi a Beatriz pela primeira vez. Ele parou de falar por um momento. A Beatriz era linda. No começo, eu vi apenas como nora. Como era esposa do Tiago, claro que era assim. Sogro. Mas o acidente aconteceu há 3 anos. Naquele dia, minha esposa e o Tiago estavam no carro. Os olhos dele se encheram de água. Quando o hospital ligou, corri com a Beatriz. Lembra de eu ter segurado sua mão no corredor? Assenti. Sim, eu lembro. Foi a partir dali. Ele me olhou fixamente. Daquele momento em diante, comecei a ver a Beatriz de forma diferente. Meu corpo congelou. Desde 3 anos atrás? Sim. Vendo a Beatriz chorar no funeral, tive vontade de abraçá-la. Minha respiração ficou curta. No começo,
Era só vontade de consolar. Pensei que devia cuidar de você por ser minha nora. Ele segurou minha mão. Mas depois de um ano, mudou. Ver a Beatriz trabalhando no café fazia meu coração bater. Meu rosto ardeu. Eu adorava descer ao café toda manhã. Ele sussurrou. Ver a Beatriz era a alegria do meu dia. Tomar café olhando para o seu rosto. Sogro, então por 2 anos. Eu aguentei. Tentei não deixar transparecer meus sentimentos para a Beatriz. As mãos dele tremeram. Mas ultimamente, não conseguia mais aguentar. Ele acariciou meu rosto. Senti que o olhar da Beatriz tinha mudado. Achei que você também estava consciente de mim. E a encomenda? Perguntei. Foi coincidência? Ele hesitou por um momento. Não. Meu coração parou. Fiz de propósito. Ele confessou. Originalmente era para ser entregue no 3º andar, mas mudei para o 1º de propósito. Por quê? Achei que a Beatriz veria. Por curiosidade, abriria e acabaria sabendo. Meu corpo congelou. Achei que você ficaria curiosa e passaria a me ver de forma diferente. Sogro, então o senhor planejou? Minha voz tremeu. Não diria planejei, mas criei uma oportunidade. Ele segurou minha mão com força. Beatriz, não é obsessão. É sincero. Mas o senhor me observou por 2 anos. Não foi observar, foi gostar. Se a Beatriz sorria, eu ficava bem. Se estava sofrendo, meu coração doía. Fiquei sem fôlego. Este corpo que cuidei por 5 anos. Ele colocou minha mão sobre o peito dele. Continuei cuidando mesmo depois que minha esposa se foi, porque acreditei que um dia voltaria a amar. Quem? No começo, eu não sabia. Só pensava vagamente. Mas há cerca de um ano, eu soube. Ele me olhou fixamente. É para a Beatriz. Que este corpo agora é da Beatriz. Meu peito parecia explodir. Sogro, o que isso? Está com medo? Medo de mim? Balancei a cabeça. Não. Mas é estranho. Eu sou sua nora e o senhor me ama. Ele disse. Não importa se é nora ou o que for. Eu amo a Beatriz. Comecei a chorar. Fiquei sozinho e solitário por 3 anos. Aguentei pensando na Beatriz. Agora não vou mais aguentar. Ele me abraçou. Beatriz, não me deixe. Não me deixe sozinho agora. Eu estava com medo, mas não conseguia partir. O abraço dele era tão quente. Sogro, eu também estou com medo. De quê? De não conseguir viver sem o senhor. Ele me abraçou com mais força. Então está resolvido. Não vamos mais nos separar. Sim, sogro. Naquela noite, eu soube que não foram 3 anos, mas na verdade era um amor preparado há muito mais tempo. O sogro que operou há 5 anos, o sogro que ficou sozinho há 3 anos, o sogro que me observou por 2 anos. Tudo talvez tenha sido para este momento. O luar inundava a janela. Ele beijou minha testa. Beatriz, obrigado. Eu também, sogro. Passamos a noite assim. Com medo, mas felizes, com culpa, mas aquecidos. E sabíamos que agora não havia mais volta. Na manhã seguinte, ao acordar, o lado ao lado estava vazio. Ele devia ter ido fazer sua caminhada. Levantei da cama e me olhei no espelho. Meu rosto estava corado. Lembrei-me da noite anterior. A confissão dele, dizer que me observou por 2 anos. Dizer que deixou a encomenda de propósito. Cobri o rosto com as mãos. O que estou fazendo? De repente, fiquei com medo. Isso é obsessão. Ele me observou por 2 anos e planejou. Vesti-me rapidamente e saí do 3º andar. Desci as escadas e entrei no meu quarto no 1º andar. Tranquei a porta e sentei na cama. O celular tocou. Era ele. Beatriz, onde você foi? Voltei da caminhada e você não está. A mensagem chegou. Não respondi. Outra mensagem. Tudo bem? Eu disse algo errado ontem à noite? Minhas mãos tremiam. Não, sogro. Desci porque tinha trabalho no café. Mandei a mentira. Durante alguns dias, eu o evitei. Se ouvia passos na escada, me escondia. Não subia ao 3º andar. Quando ele descia ao café, eu fingia estar ocupada. Beatriz, o que houve ultimamente? Muitos clientes, sogro. Não fazia contato visual. No 4º dia, ele trancou a porta do café e entrou. Eram cerca de 8 da noite, após o último cliente sair. Beatriz, o que está acontecendo afinal? A voz dele estava baixa. Não é nada. Não minta.
Você está me evitando desde aquela noite. Recuei. Eu disse algo errado? Ele se aproximou. O fato de eu ter te observado por 2 anos, de ter mostrado a encomenda de propósito. Não. Sogro. Balancei a cabeça. Então o que é? Por que está assim de repente? Estou com medo. Eu disse. De quê? De que tudo isso tenha sido planejado. Ele suspirou. Beatriz, não foi planejado. Eu apenas gostava muito de você. O senhor me observou por 2 anos. Isso me dá medo. Eu disse que não era observar, era gostar. Ele tentou segurar minha mão, mas eu a afastei. Preciso de um tempo. Beatriz. Sogro, por favor. Ele parou. A expressão dele ficou rígida. Está bem. Vou te dar tempo. A voz dele era melancólica. Mas Beatriz, não fuja. Se eu não estiver aqui, você também ficará sozinha. Aquelas palavras perfuraram meu coração, porque era verdade. Ele abriu a porta do café e saiu. Uma semana se passou. Não o vi. Apenas ouvia passos lá em cima ocasionalmente. À noite, sozinha na cama, olhava para o teto. Eu estava solitária. Sentia falta do calor que senti após 3 anos. O abraço dele, a voz dele, o toque dele. Mas eu tinha medo. Não conseguia distinguir se era amor ou obsessão. Era sexta-feira de manhã. Ao olhar o calendário, levei um susto. Amanhã era o aniversário de morte do Tiago. Já se passaram 3 anos. Preparei flores. Comprei crisântemos amarelos, que o Tiago gostava. Ao embalar, minhas mãos tremiam. Tiago, me desculpe. Chorei. Acordei cedo no sábado. Colei o aviso de recesso na porta do café e saí com as flores. Peguei um táxi para o cemitério. A paisagem de outono passava pela janela. As folhas começavam a mudar de cor. Tiago gostava do outono. Costumávamos sair para ver as cores da estação. Cheguei ao cemitério. Parei diante do túmulo dele. Estava limpo. Alguém já havia limpado. Provavelmente meu sogro. Ele deve vir toda semana cuidar. Ajoelhei-me. Depositei as flores. Tiago, sou eu. Minha garganta apertou. Passaram-se 3 anos. Lágrimas correram pelo meu rosto. Desculpe, eu errei muito. Meu peito parecia rasgar. Eu e seu pai. Não consegui terminar a frase. Encostei a testa no chão. Me perdoe, Tiago. Eu também estava sozinha. Chorei por um longo tempo. Quanto tempo se passou? Ouvi passos atrás de mim. Levantei a cabeça. Era meu sogro. Ele estava parado com crisântemos brancos na mão. Sogro. Beatriz. Ele ajoelhou-se ao meu lado. Depositou as flores diante do túmulo. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Ele falou primeiro. Tiago, é o seu pai. A voz dele tremeu. 3 anos se passaram. Sinto sua falta. Lágrimas caíram dos olhos dele. O pai sente muito. Acabei amando a Beatriz. Perdi o fôlego. No começo não foi assim. Ele olhou para o túmulo. Eu a via apenas como nora. Como a esposa que você trouxe. Claro que era assim. Mas depois que você e sua mãe se foram ao mesmo tempo, mudou. As mãos dele tremiam. Vendo a Beatriz sozinha, meu coração se inclinou para ela. Primeiro quis consolar, mas depois fui gostando cada vez mais. Aguentei por 2 anos, Tiago. Ele limpou as lágrimas. Eu sabia que por ser nora não podia. Mas não consegui mais aguentar. O pai também é homem. Tenho 62 anos. Mas ainda estou vivo. Meu peito doeu. Não consigo viver sem a Beatriz. Perdoe-me, meu filho. Ele se virou para mim. Beatriz, foi muito difícil nesta última semana. Eu também. Respondi. Fiquei muito sozinha sem o senhor. Então por que me evitou? Fiquei com medo. Parecia obsessão. Ele segurou minha mão. Não é obsessão. É amor. Como se distingue? Eu quero que a Beatriz seja feliz. Farei o que você desejar. Isso é amor. Ele acariciou meu rosto. Se fosse obsessão, eu não teria ficado parado nesta semana. Eu te dei o tempo que você quis. Chorei. Beatriz, vamos parar de fugir. Ele sussurrou. O Tiago vai nos entender. Ele vai querer que o pai e a Beatriz sejam felizes. Sério? Sim. Nosso filho era bom. Ele sorriu. Beatriz, volte para mim, por favor. Olhei para o túmulo. Tiago, eu também sinto muito. As lágrimas não paravam. Acabei amando seu pai. No começo era só porque era quente e bom,
Mas agora sinto que não consigo viver sem ele. Meu sogro segurou minha mão com força. Perdoe-nos. Vamos viver felizes. O vento soprou. Folhas caíram. Uma folha amarela pousou sobre o túmulo do Tiago. Meu sogro me abraçou. Beatriz, está tudo bem agora? Sim, sogro. Ficamos ali diante do túmulo por muito tempo. Ao sair do cemitério, ele segurou minha mão. Beatriz, vamos juntos. Sim. Caminhamos de mãos dadas. Sabíamos que não podíamos mais voltar. Mas estava tudo bem. Acreditávamos que o Tiago também nos perdoaria. Daquela noite em diante, passei a dormir todas as noites no terceiro andar. Durante o dia, administrava o café e, à noite, estava com ele. Ao acordar de manhã, ele passava o café para mim. Beatriz, acordou? Sim, sogro. Tomávamos café da manhã juntos e ele saía para caminhar. Eu abria a cafeteria. Os vizinhos começaram a fofocar. Dizem que aquela nora está morando na casa do sogro. Só faz 3 anos que o marido morreu. Nossa, onde este mundo vai parar? Eu ouvia tudo, mas não me importava. Já havíamos ultrapassado o limite. Não dava para voltar atrás. Um mês se passou. Era um sábado à tarde. Ele disse: Beatriz, preciso arrumar o quarto vazio do terceiro andar. O quarto da sogra? Sim. Deixei como estava por 3 anos, mas agora é hora de arrumar. Subimos juntos. Abrimos a porta do quarto dela. Havia poeira acumulada. O armário, a penteadeira, a cama estavam iguais. Ele suspirou. São as coisas que minha esposa usava. Foi difícil desapegar. Faça no seu tempo, sogro. Começamos a organizar juntos. Tiramos as roupas, arrumamos as maquiagens. Abri uma gaveta. Havia um caderno lá dentro. Era um diário. Sogro, acho que este é o diário dela. Ele o pegou. É verdade. Não sabia que ela escrevia um diário. O senhor quer abrir. Vimos juntos ao lado dele. As primeiras páginas eram rotineiras. Fui à feira hoje. Tiago ligou. Coisas assim. Folheando mais adiante, paramos. Havia uma data de 5 anos atrás. Meu marido falou algo estranho hoje. Disse para irmos a uma clínica. Passamos para a próxima página. Ele fez a cirurgia. No começo fiquei assustada. Perguntei por que ele fez isso e ele disse que era por mim. Meu sogro respirou fundo. Eu também fiquei tensa. Vimos a próxima página. Passou um mês da cirurgia. Honestamente, no começo tive medo. Mudou tanto que eu não sabia o que fazer. Meu coração palpitou. Fomos para a próxima página. Mas agora eu gosto. Sinto que ele fez isso realmente pensando em mim. Estou feliz. Próxima página. Passaram-se 6 meses. Todas as noites parecem lua de mel. É o momento mais feliz em 30 anos de casamento. Sinto que renasci como mulher graças a ele. Chorei. Os olhos dele também estavam úmidos. Abrimos a última página. Passaram-se 2 anos. Sou feliz todos os dias com ele. O Tiago trouxe a nora, e ela é linda. Nossa casa tem mais risos. Ele está feliz e eu também. Espero que esta felicidade dure muito. O diário terminava ali. 1 ano depois, o acidente aconteceu. Fechamos o diário. Lágrimas corriam pelo meu rosto. Ela foi feliz, sogro. Pois é, ele disse. Minha esposa estava feliz. Parece que ela não se arrependeu de eu ter feito a cirurgia. O senhor também foi feliz? Sim. Foram 2 anos ótimos. Ele guardou o diário. Beatriz, minha esposa foi feliz. Isso basta. Mas eu sou a nora. Eu disse. Sinto culpa em relação a ela. Se ela me amava, ela entenderia. Ele segurou minha mão. Ela ia querer nossa felicidade. A minha e a da Beatriz. Sério? Sim. Você viu o diário. Para ela, ser amada era felicidade. Ele me abraçou. A Beatriz também merece ser amada. É um desperdício viver sozinha aos 32 anos. Meu peito se aqueceu. Assim como ela foi feliz por 2 anos, quero que a Beatriz seja feliz para sempre. Naquela noite, deitei-me ao lado dele no quarto do terceiro andar. Beatriz, ainda sente culpa? Perguntou. Um pouco. Mas depois de ver o diário, melhorou. Como? Ela foi feliz sendo amada. Pensei se eu não poderia ser assim também. Sim, pensei exatamente isso. Ele segurou minha mão. Ela foi feliz. Vamos ser felizes também. Sim, sogro.
Eu decidi. Não sentiria mais culpa. Minha sogra foi amada e eu também estava sendo amada. Convenci-me de que isso não era errado. Beatriz, obrigado. Ele beijou minha testa. Por estar aqui comigo. Eu também agradeço, sogro. Por não me deixar sozinha. O luar entrava pela janela. Passamos a noite assim. A felicidade era maior que a culpa e o amor mais forte que o medo. Na manhã seguinte, ao acordar, me olhei no espelho. Meu rosto tinha vida. Era o primeiro sorriso em 3 anos. Ele me abraçou por trás. Você é linda, Beatriz. O senhor também. Sorrimos. Decidimos ser confiantes. Não importa o que os vizinhos digam, decidimos ser felizes. Desci para a cafeteria. Abri a porta e recebi clientes. Uma cliente habitual veio. Beatriz, você parece ótima ultimamente. Obrigada. Respondi sorrindo. Aconteceu algo bom? Sim, um pouco. Decidi não esconder mais. Felicidade não é crime. 6 meses se passaram. Mudei-me completamente para o terceiro andar. Meu antigo quarto no primeiro andar agora é um depósito. Morar com ele tornou-se natural. Ao acordar, ele passa o café e tomamos café da manhã juntos. Beatriz, terá muitos clientes hoje? É fim de semana, então acho que sim. Começamos a administrar o café juntos. Toda manhã ele descia para ajudar. Moía os grãos e limpava as mesas. Os clientes cochichavam no início, mas agora pareciam acostumados. Dona Beatriz, você e seu sogro se dão muito bem. Sim, graças a Deus. Respondia sorrindo. O bairro começou a aceitar aos poucos. Aqueles dois parecem bem. Pois é. Estavam ambos sozinhos, foi bom. Tem diferença de idade, mas parecem felizes. Eu ouvia. Não era mais fofoca maldosa como antes. Eram vozes de apoio. Era um sábado de manhã. Ele disse: Beatriz, vamos ver o Tiago hoje. Sim, sogro, preparamos crisântemos. Fomos juntos ao cemitério. No carro, ele segurou minha mão. Beatriz, você está feliz? Sim, de verdade. Eu também. Estes 6 meses foram maravilhosos. Chegamos ao cemitério. Ajoelhamos lado a lado diante do túmulo do Tiago. Depositamos as flores. Tiago. Estamos aqui. Meu sogro falou. Eu e a Beatriz estamos vivendo bem. Eu também falei. Tiago, estou feliz. Graças ao seu pai. O vento soprou. Viveremos bem daqui para frente. Meu sogro tocou o túmulo. Vou fazer a Beatriz feliz. O pai promete. Chorei, mas não era de tristeza. Sentia que o Tiago também nos abençoava. Obrigado, meu filho, por ter trazido a Beatriz. Ele sussurrou. Ao sair do cemitério, o céu estava límpido. Era um céu de outono sem nenhuma nuvem. Beatriz, o que vamos almoçar? Vou cozinhar em casa para o senhor. Certo, então eu faço as compras. Passamos no mercado. Escolhemos vegetais e carne. Ele colocou a mão no meu ombro. Voltamos para casa. Cozinhamos juntos na cozinha do terceiro andar. Ele grelhou a carne e eu refoguei os vegetais. Beatriz, prova o tempero. Sim, provei o caldo. Está perfeito, sogro. Que bom. Sorrimos juntos. Pusemos a mesa. Tinha carne, feijão e salada. Bom apetite. Pegamos os talheres. Beatriz, está gostoso? Sim, muito. Comendo. Conversamos sobre o dia. Falamos dos clientes do café, notícias do bairro e outras coisas cotidianas. Após a refeição, lavamos a louça. Trabalhamos lado a lado. Ele lavava, e eu secava. Beatriz. Sim. Gosto dessa simplicidade. Eu também, sogro. Ele sorriu. Vamos viver assim de agora em diante. Sim. Fomos para a sala. Sentamos lado a lado no sofá e olhamos pela janela. O sol estava se pondo. O crepúsculo estava lindo. O céu alaranjado tingia o mundo inteiro. Que lindo, disse ele. Verdade. Ele segurou minha mão. Beatriz, nosso outono da vida está começando agora. O que o senhor quer dizer? Tenho 62 anos. É o outono da vida. Ele riu. Mas ao te encontrar, sinto que estou recomeçando. Nosso pôr do sol começa agora. Meu peito se aqueceu. O senhor ainda é jovem. Vamos ficar juntos por muito, muito tempo. Sim, Beatriz. Vamos ficar juntos a vida toda. Ele me abraçou. A luz do entardecer nos iluminava. Estava quente. Obrigado, Beatriz.
por ter vindo para a minha vida. Eu que agradeço, sogro, por não me deixar sozinha. Olhamos para o pôr do sol assim. Uma nora de 32 anos e um sogro de 62 anos. Há uma diferença de 30 anos. Mas éramos felizes. A noite caiu. Fomos para o quarto. Ele apagou a luz. Apenas o luar entrava fracamente. Beatriz, vamos dormir. Sim, sogro. E. Aninhei-me no abraço dele. Senti seu calor. Te amo, Beatriz. Eu também, sogro. Fechei os olhos. Lembrei-me daquele dia há 3 anos. O dia em que perdi Tiago e minha sogra no acidente. O dia em que restamos apenas eu e meu sogro. Naquela época, parecia o fim do mundo. Mas agora é diferente. É um novo começo. Quando ele operou há 5 anos, quando começou a me notar há 2 anos, e quando tudo começou com uma encomenda, talvez cada momento tenha sido para este instante. Pensei que talvez fosse um amor preparado ao longo de 5 anos. O mundo dirá que somos um tabu. Nora e sogro, 32 e 62 anos. O marido falecido estava entre nós. Mas somos felizes. Consolamos e amamos um ao outro. Acredito que isso não é errado. Ouvi a respiração dele. Parecia dormir tranquilamente. Também fechei meus olhos. Amanhã cedo abrirei a cafeteria novamente. Receberei clientes e farei café. Ele descerá para ajudar e passaremos o dia juntos novamente. Dias comuns, porém felizes, continuarão. Adormeci. No sonho, vi o Tiago. Ele estava sorrindo. Viva bem, Beatriz. Cuide bem do meu pai. No sonho, respondi: obrigado, Tiago. Vou ser feliz. Tiago acenou e desapareceu. Foi um sonho acolhedor. Agora, eu sou feliz. A história de uma nora de 32 anos e um sogro de 62 anos. Não importa o que o mundo diga, continuaremos a nos amar. Porque este é o nosso novo começo. Não é o começo do crepúsculo, é o começo da alvorada. Nossa história começa agora. Esta foi uma história profunda. Obrigada.